Tá aparecendo. Recording is on. Ó, recording. Não. Tia já avisou mais. Tá, beleza. Ó, galera, é o seguinte. A gente estava estudando, né, há algumas semanas atrás, a dinâmica. E só para recapitular, né, para não ficar nada estranho assim do nada, agora, né, começar do nada, assim, a gente já tinha falado das forças resultantes quando a gente tem os blocos, né, uma força sendo aplicada num bloco, sendo que esse bloco pode ser qualquer objeto que esteja com a sua superfície em contato com o chão, né, o chão assim, entre aspas, né, que é qualquer outra superfície, e as forças que acabam resultando disso, né, que é o peso, que é uma força natural, é uma força independente de qualquer situação dentro da Terra, né? Se você estiver falando de qualquer coisa que acontece dentro da Terra, ou fora da Terra também, né? Que tem outras gravitações, mas a gente vai ter o peso, que é uma resultante da força de atração gravitacional, movida para o centro da Terra, então acaba sendo um vetorzinho para baixo. Parece complicado falando assim, mas é simplesmente só atentar que o peso é uma força que ela tem a direção vertical para baixo. E aí a força normal, que daí a gente vai ver agora quando estiver plano inclinado. Quando a gente não tinha plano inclinado, ó, só para recapitular aqui, vou ver se a gente acha o slide. A gente encontrava que a força normal, ela é aqui. A força normal, ela é uma força de reação do plano. Então, ou seja, enquanto que o peso sempre vai estar verticalmente para baixo, a gente vai ter uma possibilidade agora, quando a gente for ver plano inclinado, ó, que a normal ela não vai estar para baixo, ó, tá vendo? Ó, o peso aqui, ó, dá para ver o meu mouse? Dá. Ó, o peso aqui, ele está verticalmente para baixo. Mas a normal, ela é uma resposta ao plano. Ela é perpendicular ao plano, ó. Então, a gente vai ter essa peculiaridade, tá? Então, agora, observando o desenho, ele talvez tenha sido mais fácil de observar. Bom, e aí a gente distribui, né, todas as forças que vão estar agindo sobre o plano, né, que são basicamente a força peso e a força normal, né, e alguma força que esteja sendo aplicada sobre esse objeto, por exemplo. E distribui elas em eixos que se conversam, né, eixos verticais e horizontais, para poder encontrar a força resultante, né, tanto para vertical quanto para horizontal. E aí, aqui a gente já está trazendo a formuleta, a formulinha, para você não se esquecer, né? Mas a gente tem que entender como é que se chega nela, né? Porque o objetivo é ajudar a pensar como é que chega. Não adianta você decorar a fórmula, se você não sabe como é que chega nela, você acaba muitas vezes se equivocando, né? Então vamos lá. Você vai ter o peso Px, que é o peso do objeto vezes o seno de θ, e o peso Py, que é o peso do objeto vezes o cosseno de θ. Substituindo o peso por massa vezes gravidade, vai ficar aqui o mg seno de θ e mg cosseno de θ. Então vamos lá. Como é que você chega nisso? Você tem aqui, ó, o plano inclinado. Agora vocês vão ver que é baba, cara. Não tem segredo nenhum. Você não tem ainda o Px e o Py, né? O Px e o Py. Imagina só que você só tem a normal, que é essa força resultante da ação, né, do objeto com o plano, e o peso, que é uma força resultante da atração gravitacional. O que acontece? Você consegue distribuir de acordo com a inclinação do plano, ó, utilizando a mesma inclinação do plano, você consegue desmembrar esse peso em um vetor que ele estaria na mesma direção, porém em sentidos opostos, né, à normal, e uma outra direção que é paralela à inclinação do plano, ó, tá vendo? Que seria o Px, né? Que a gente costuma usar x como se fosse eixo horizontal, y como se fosse eixo vertical,
e aqui ele só deu uma inclinadinha, né? Mas continua sendo um eixo horizontal ou vertical, dependendo do jeito que você quiser olhar. A gente olha assim, fica mais fácil. Tá? E aí, cadê o negócio lá do cosseno de θ e seno de θ? Tá vendo esse vetor aqui do peso? Ó, ó, tampa, esquece a normal aí, tampa a normal com o dedo. Tampa essa normal aqui. Esquece ela. Aqui o vetor do peso, ó, a gente jogou uma para o eixo Y e uma para o eixo X, certo? E aqui a gente vai ter a abertura que é a mesma do plano. Então, olha só, o que é o seno? O seno não é o cateto oposto sobre a hipotenusa de um determinado ângulo, quando você tem um triângulo retângulo, né? Então, olha só aqui. Se você pegar esse PX aqui, ó, você pegar ele aqui e trouxer ele aqui para baixo, aqui, ó, fechando esse triângulo retângulo, ó, tá vendo? Ele vai ter o mesmo tamanho, sem nenhuma perda, né? E a gente vai fechar aqui um triângulo retângulo com PY, PX e P, certo? Eu vou abrir o Paint aqui para desenhar. Vamos ver se aparece para vocês o Paint. Aparece para vocês o Paint? Por enquanto, não. Então, peraí, que eu vou... Tem que diminuir, talvez, a tela do... Não? Não, eu vou... Peraí, eu vou fazer aqui aqui, janela da aplicação. Aí. E agora? Agora sim. Show. Então, ó, saca só. A gente vai ter, então, a seguinte distribuição, né? Ó, a gente vai ter um triângulo que fica dessa forma aqui. É o triângulo que todo mundo já conhece, então. Ó, a setinha para cá, bonita demais. Beleza. Setinha para cá. E a setinha do peso aqui. Ó, vocês conseguem ver? Ó, vou tentar voltar para o slide lá. Vocês conseguem ver? Bom, eu acredito que ninguém vai responder, né? Mas... Ah, agora eu acho que tem, ó. Agora dá para ver tudo, né? Dá. Ah, moleque. Ó, eu vou escrever aqui. PX, PY e P. Conseguem ver, ó, que esse PX, esse PY e esse P, eles não perderam nada para esses aqui, ó. O P é a hipotenusa, né? Só que eles não perderam nada em qual condição, né? Eles não perderam nada na condição do ângulo θ ser esse aqui, né? Então, ó, o ângulo tá aqui, tá vendo? Ó, tá aqui. O PY, ó, apontando para baixo aqui. O PX, ó, no sentido, apontando para o mesmo sentido do P. E o P aqui apontando também para o mesmo sentido do PY. Então, tá aqui sem grandes perdas, né? Olha lá. Olha lá, hein? O seno de θ ali, nesse caso, então, vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, o que isso significa? Se a gente passar esse P multiplicando para o outro lado, a gente vai encontrar que P... Opa, aqui é PX, foi mal. A gente vai encontrar que PX é igual a seno de θ vezes o P. Sacou? Sem perda nenhuma. Ó, encontramos aqui então, ó, PX, P vezes o seno de θ. Ficou, espero que tenha ficado fácil de observar. Da mesma forma, o cosseno do ângulo θ, cosseno de θ, eu não estou com preguiça de encontrar o θ aqui, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Passa multiplicando para lá a hipotenusa, a gente vai ter, então, cateto adjacente igual a cosseno do ângulo vezes P. Então, ó, aqui, ó, arcaico, podrão, sem nenhuma tecnologia de design visual, com setas feitas do verdadeiro improviso magnânime, a gente consegue encontrar essa relação facilmente. Você acha que ficou alguma dúvida, ô Peruca? Eu acho que não. Vocês entenderam, gente? Bicho, se você entendeu essa relação, você entendeu tudo de plano inclinado, cara. Tudo. O que o Lucas acabou de fazer é demonstrar para a gente as relações trigonométricas que nos ajudam a calcular o valor das componentes. A força-peso que o Lucas fez, ele decompôs a força-peso. Nós vimos isso em algum momento lá atrás, que tem a ver com esse vetor. Os vetores, as resultantes, elas podem ser decompostas nas forças que as compõem. Por isso que a gente chama de componentes. Uhum. Componentes compõem uma força resultante. A força resultante que aparece nesse desenhinho é a força-peso, né? A força-peso é uma força resultante, só que com ela a gente não consegue calcular nada. Então é preciso que a gente decomponha essa força para poder enxergar as relações que existem ali, para poder fazer o cálculo, seja, mano, de força resultante desse sistema, da força-peso, da normal, do atrito, da aceleração. Então, se você entendeu tudo que o Lucas colocou para nós, mano, você entendeu tudo. Eu vou ensinar um macete para vocês, mas é um macete, como o Lucas falou, é importante a gente saber da onde vem a parada. Uhum. Mas, mano, você tá fazendo uma prova, aí você esqueceu, velho, quem é o P-seno, quem é o P-cosseno, tá? O P-seno, cara, o P-seno, ele tá descendo, tá bom? Então, o P-seno, cara, que tá descendo é o PX, tá bom? Então, você vai fazer o PX, é o P-seno. E, naturalmente, o que lhe sobra é o P-cosseno, que é o PY. Tá bom? Outra coisa importante, para chover uma olhada no que o Lucas falou, cara, quem provoca a aceleração é a força resultante. A gente falou isso em algum momento, certo? Não me lembro agora, mas nós já falamos sobre isso, a gente já está conversando sobre essa parada faz um tempo, né? Então, quem provoca aí, mano, a aceleração é a força resultante, e a força resultante e a aceleração têm o mesmo sentido, tá bom? Isso é importante lembrar também. Acho que é isso, Lucas. Dessa, como é que eu posso dizer? Dessa decomposição, né? A gente acaba tirando duas informações, tá? Duas informações importantes que são que está aqui nessa tela, né? Quando você decompõe o peso, né? Então, ó, exclui mentalmente aqui o PY e o PX que a gente decompôs. Né? Como é que a gente decompôs ele? Colocando uma reta paralela ao eixo, né? Aqui, essa aqui está paralela a essa aqui, e uma perpendicular, né? Então a gente fez um eixo XY paralelo e perpendicular. Quando a gente decompõe isso, acontecem duas coisas, né? O peso, ele está atuando, então, esse peso, isso aqui significa que esse peso aqui, nessa direção aqui, com esse plano inclinado, o peso sempre vai ter a direção para baixo, né? Esse peso, com essa inclinação de plano aqui, o que significa quando você decompõe ele dessa forma? Significa que uma parcela dele, ó, observa isso agora, isso aqui, cara, quando você entender isso aqui, se você entender de verdade isso aqui, vai ficar gênio, hein? Ó, uma parcela desse peso que é proporcional ao cosseno do ângulo da inclinação do plano, essa parcela que a gente chama de PY, ela é a resultante que ela é a força que atua, né, no sentido perpendicular à inclinação, ou seja, ela é a força que atua como componente de pressão que, como reação, vai ter a força normal, tá? Como componente de força que, como reação, vai ter
a força normal. O que isso significa? Que a força normal vai ser igual ao PY. Tá? Ou seja, bom, é isso. A componente do peso, que ela é proporcional ao cosseno da inclinação, ela vai ter como resultante um valor, que esse valor é o mesmo valor da normal. Por quê? Porque a normal é uma força de reação. E se a gente lembrar da aula de força das leis do Newton, a força de reação ela tem o módulo igual ao módulo da força que está sendo aplicada perpendicular ao plano. Qualquer força perpendicular ao plano. Então, não é o peso que vai estar sendo igual ao normal, vai ser o PY. Ao passo que o PX, ou seja, a componente desse peso, que é proporcional ao seno do ângulo, da inclinação do plano, ela é a força que vai estar tendo condição, podendo dar condição, né, de arrastar esse objeto para baixo do plano, a não ser que tenha uma outra força na mesma direção, com sentido oposto, sendo aplicada a esse objeto para fazer ele subir esse plano, né? Que é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, né? Entenderam? Então, o PX e o PY são componentes que estão dentro do peso e que elas são proporcionais ao seno e ao cosseno. Quando você coloca isso na sua cabeça, você você consegue distribuir mais fácil e entender por que a normal é igual ao PY, já que ela é resultante perpendicular ao plano, e o PX ele faz, como é que eu posso dizer? Ele tem a intenção, né? Ele tem o sentido de fazer o bloco, o objeto, Escorregar, né? se mover no sentido da descida do plano, porque a gravidade puxa as coisas para baixo, né? A gravidade está aqui puxando para baixo. Então a componente PX vai acabar puxando para baixo também. Bom, é isso, certo? Aí aqui, ó, a gente tinha mais um slide, então te dava para observar isso aí, a gente não precisava ter. Agora é só mais do mesmo. Simplesmente a gente debulhou, deixavamos o conteúdo do plano inclinado. Agora vão ser slides que vão falar mais do mesmo, sim. Não vai mudar mais nada. Tipo, a aula é isso, sim. Muito simples assim. Exatamente, ó. Então é o seguinte, ó, o PN, que que seria, né, o peso que resulta normal, é o P cosseno, e o PT, que a gente vai chamar de tangencial. Oi? Nossa, não entendi nada que a pessoa falou. Lucas, você escutou o que eles falaram? Eu não entendi nada. Uma tentativa de contar. Bom, fica à vontade aí. Às vezes a pessoa estava falando com outra pessoa também, né? Então aqui, mais uma vez, para ficar cravado e não sobrar dúvidas, isso aqui não é só mais para plano inclinado, tá? É para qualquer, olha só aqui grifado, qualquer exercício de dinâmica, você segue os passos abaixo. Marca todas as forças que atuam no corpo. Ah, professor, eu não sei quais são as forças. Sabe sim, cara. Não são tantas assim. Quando tem corda, tem tração. Quando tem contato com alguma superfície, tem a força de reação normal. Se esse objeto estiver em qualquer planeta, ele vai estar sendo, vai estar sendo aplicada sobre ele a força da gravitação, ou seja, ele vai ter um peso, né, só que um peso de acordo com a gravidade local. E a gente tem outras forças que são forças de fatores externos empurrando os objetos. A gente tem basicamente essas 4 componentes e acaba tendo algumas outras que daí os exercícios eles vão te dar, nesse caso específico, entendeu? Mas naturalmente a gente tem essas 4. Naturalmente na tração não é natural, né? Mas
Mas a maioria das vezes a gente vai se defrontar com essas 4 forças e é só dividir elas em componentes horizontais e verticais que você vai conseguir resolver. Aí, ó, você acha a linha de movimento, a direção do vetor velocidade. Por que você acha a linha de movimento? Né? Para que você acha que direção que o bloco está se movimentando? Porque aqui, ó, a gente estava vendo o plano inclinado, certo? Se o bloco tá se movimentando para baixo, mesmo tendo uma força sendo aplicada para cima, por exemplo, se ele está se movimentando para baixo, significa que o Px ele é maior do que a força resultante. Então, quando você for fazer o cálculo da força resultante, é maior do que a força que está sendo aplicada. Então, quando você for fazer o cálculo da força resultante, você vai fazer o Px, que é maior, menos a força que está tentando mover ele para cima, que é menor. E se eu tiver ao contrário, se o movimento estiver sendo para cima, quer dizer que a força é maior do que o Px. Então, quando você for fazer o cálculo da força resultante, você vai fazer força resultante igual a força aplicada menos o Px. Tá vendo? É tudo só consequência de saber distribuir essas forças e entender como é que elas estão funcionando. Tá, achar as forças componentes das forças que atuam somente na direção do movimento e na direção perpendicular a eles. Beleza? Terceiro passo. Quarto passo, identificar o sentido do vetor aceleração. Isso aí é importantíssimo por causa que a aceleração ela é no mesmo sentido da força resultante. Da força resultante. Então, se você encontrar, por exemplo, uma aceleração negativa, significa que a sua força resultante está no sentido contrário do que você estava utilizando. Bom, somar os módulos dos componentes das forças que atuam no sentido do vetor aceleração e subtrair com a soma dos componentes. É o que a gente acabou de falar. A força resultante ela é a subtração da força no sentido que você está usando menos a outra. Então, por exemplo, se o bloco está movendo para baixo, o Px é maior do que a força que está sendo aplicada nele para cima, se tiver essa força, né? E aí você vai fazer Px menos essa força. Agora, se ele estiver sendo movido para cima, quer dizer que essa força é maior do que o Px. Então você vai fazer o Px menos essa força menos o Px. Então, a força resultante, ela sempre é um... Porque, lembra quando a gente explicou sobre o começo da dinâmica? A gente estava falando sobre a dinâmica se tratar de física vetorial. E a gente decompõe exatamente para ficar mais fácil de fazer essa conta. Porque a gente decompõe para fazer conta de subtração e adição de vetores. Porque se a gente não decompusesse, a gente ia ter que trabalhar com multiplicação de vetores, que é matéria de faculdade, entendeu? Que daí é outra coisa. E, então, enfim, a gente traduz eles para vetores no mesmo sentido e o vestibular vai te dar vetores que ou são só verticais ou só horizontais, a fim de conseguir isso, tá? É só para a gente poder fazer a conta de subtração para poder achar a resultante. E aí iguala a resultante a massa e a aceleração. E daí, enfim, às vezes ele está pedindo a massa ou a aceleração, se você já achou a resultante, ou o contrário, né? Ou às vezes ele está pedindo peso, então você tem que fazer todas essas contas, você iguala a massa e a aceleração e aí multiplica tudo e encontra o peso, por exemplo. Vai depender de cada exercício. Tá? Então, o Piroca, quer comentar alguma coisa? Quer fazer o passo a passo para resolver esse exercício aqui? Vamos, esse não é exatamente um exercício, daqui a pouco os exercícios eles aparecem, mas aqui é um pouco do que o Lucas colocou, leu ali na prática, né, cara? Então tem um bloquinho aqui, esse bloquinho você tem que colocar todas as forças. Na aula passada, na aula de blocos, a gente discutiu sobre isso, e eu falei para vocês, o Lucas falou agora também, mano, é muito importante colocar as forças, certo? Mesmo que você não vai usá-las, mas coloca para criar esse hábito, mesmo que seja um saco, mesmo que, mano, você não vai usar essa merda, mas coloca para você enxergar o que está acontecendo ali. Se você for por exercício sem colocar as forças, cara, a chance de você errar é muito grande. Então, para que correr esse risco, né? Então, mano, aqui tem um bloco, um plano inclinado, um plano inclinado com um bloquinho e as forças desenhadas. A normal, a força peso sempre apontando ali para baixo, para o centro da Terra.
A gente decompõe a força-peso, porque, como o Lucas falou, a gente precisa decompor, porque não dá para trabalhar com a força-peso sem estar decomposta. Se tivesse uma força de atrito contrária ao movimento, força de atrito é sempre contrária ao movimento, a gente puxaria um setinho aqui, um vetorzinho, para falar da força de atrito. Se tivesse uma outra força qualquer empurrando o bloquinho, mano, para cima, a gente desenharia essa força também e pronto, a gente está com todo o contexto desenhadinho. Certo? Beleza? Muito bem. Pode passar, Lucas, fazendo um favor. Ih, merda. Peraí que eu ia fazer Um o... vetorzinho? Eu lembrei que eu tenho essa ferramenta de edição, só que agora o PDF tem que reconhecer tudo aqui. Peraí, vamos esperar travar. Parece uma coisa muito difícil, cara, mas não é, viu? Se você olhar com atenção, se você entender o rolê da decomposição das forças, mano, você entendeu tudo, de verdade, sim. Historicamente, a minha experiência com plano inclinado na escola foi terrível, assim, eu não entendi essa matéria. E eu só fui entender depois de um tempo, assim. E ela não é difícil, cara. E eu falei, nossa, por que eu passei tanto perrengue na escola, mano, se Total. não é um bagulho difícil? Nossa, eu passava muito mal com... Trigonometria eu acho difícil, sabe? Ah, Trigonometria, mano, se você desenhar uma bola e colocar uma cruz no meio, pronto, travei. Já não sei mais, sabe? Mas, mano, se você enxergar a relação, é batata. Diga, Lucas, eu atrapalhei você. não, eu que tava atrapalhando. Não, eu só falei que eu passava mal também com dinâmica, cara. Achava super difícil, mas não é, cara. É bem simples, na verdade. Não é, não é, não é. Muito Bom, bem. aqui, ó, mais ou mesmo de novo. Né, aqui é a decomposição das forças aqui. PY é P, que é a hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo, porque o PY é o cateto adjacente, então é só uma relação trigonométrica aqui. E o PX é o P-seno. E aí, enfim, você vai substituir P por massa vezes a aceleração da gravidade. E aí, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Não confundir. A massa vezes a aceleração da gravidade é a aceleração da gravidade, a aceleração com o vetor para baixo no sentido do centro da Terra, que é a aceleração do peso. E a massa vezes a aceleração da força resultante é a aceleração da força resultante, que é completamente outra coisa. Tá? Essa aqui é uma aceleraçãozinha diferente. E aí aqui o que ele fez foi só cortar as massas, né? Massa igual a massa, então você vai ter que a aceleração da força resultante é igual, no eixo x, né, no caso, é igual à aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo da inclinação do plano. Essa equação, volta só um minutinho, Lucas. Essa equação que o Lucas acabou de falar, de aceleração igual a g seno de θ, mano, você não precisa memorizar isso, né? Na real, você não precisa memorizar nada. Você consegue olhar e tirar as conclusões a partir da análise, tá bom? A gente gosta de colocar esse tipo de coisa porque vai que alguém quer muito decorar. Nossa, meu sonho é decorar a equação em física. Eu falo, beleza, né? Sempre tem um louco assim. Então vamos deixar o louco ser feliz e decorar tudo isso. Mas não precisa. Se você sabe que F é igual a MA, que é a equação, a segunda lei lá do Newton, né, princípio fundamental da dinâmica, essa você tem que guardar no coração. Travou, hein? Travou só para mim? Travou aqui também. Travou também. Travou para todo mundo? Sim. Ah, a peruca saiu fora, que parece. Bom, vou continuar aqui então. A peruca deu uma travada aqui. Conexão baixa aqui. Vixe, perdeu a conexão. Bom, vamos aí, turma. Para finalizar aqui a nossa empreitada na busca do conhecimento máximo da dinâmica. Exercício exemplo 1. Ó, esse aqui é o básico do básico, hein? Na Terra, a aceleração da gravidade é, em média, 9,8 metros por segundo. Nossa, professor, como assim em média? É em média, cara. Tem lugar que é mais alto, né? Um pico mais alto, que o ar é mais rarefeito, que a aceleração da gravidade é menor. Loucura, né?
E na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, na Lua a gente tem uma velocidade uma aceleração da gravidade muito menor do que a da Terra. Para um corpo de massa 5 quilos, determinar A. O peso desse corpo na Terra. B. A massa e o peso desse corpo na Lua. Nossa, mas a massa dele muda na Lua? Não sei, vamos ver. Ele estava falando aí, né? Vamos ver. A. O peso na Terra é dado por PT, que é peso da Terra. Aparentemente é isso que ele quis dizer. Igual a MT vezes GT. Então, ó, aqui fazendo aqui de cabeça para vocês, ó, vou até conferir aqui de cabeça, hein? 5 vezes 9,8, 49. Ah, uma coisa importante. Física dinâmica. A resposta é sempre em Newton. Força é Newton, é em homenagem ao Newton, a segunda lei de Newton. Isso aqui, olha, isso aqui é a aplicação direta da segunda lei de Newton. Em homenagem ao Newton, a unidade utilizada é Newton, N. Só que, ó, não custa nada lembrar. A aceleração é metro por segundo ao quadrado e o peso é quilo. Então, se você está multiplicando tudo isso, o Newton significa, então, nada mais nada menos do que quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 Newton. 1 quilo por metro por segundo ao quadrado. 1 quilômetro por segundo ao quadrado é igual a 1 Newton. Tá? É só porque essa é uma homenagem, vai. Vamos resumir dessa forma. Beleza? Nunca esquecer, cara. Quando a gente está falando de física. Voltei, mano. E aí, filho? Caí, mas voltei. Boa. Liga a gravação aí para não perder. Vai que parou de gravar, né? Parou, pá. Não, tá gravando. Você ficou pelado? Cara, vocês perderam, velho. Então, Caiu todo mundo ou só eu? Só eu, né? Só você. Ah, mas peraí. Tá aparecendo a minha tela, a minha câmera? Tá parecendo você pelado. Ô, caralho, eu tava... Ô, caralho, eu tava compartilhando a tela aqui. Nossa, olha só, então eu tenho que falar tudo de novo, inclusive. Ô, caramba, achei que tava compartilhando a tela. Pronto, agora tá. Ai, velho, que fita, hein? Que calor é esse, mano? Tá frio, puta chuva, você é pelado aí, Lucas. Então, tá tudo quente, porque eu tô com as portas tudo fechadas, aqui em casa tudo pequeno, com choveu, tá tudo fechado, né? Enfim, vamos lá, né? Bom, eu tava falando lá então. Aqui, então até vou voltar aqui e falar de novo aqui para vocês. Então, ó, nunca esquecer que. Você viu que os alunos estavam abusando do C, né, Lucas? Queria você pelado, porque ninguém falou que estava pelado. Ninguém comentou, né, velho? Olha só. Mas tudo bem, foi poucos instantes, foi só quando você caiu. Então, ó, em dinâmica, a resposta vai ser sempre Newton. Newton é uma homenagem, né? Que 1 Newton, como a gente pode ver aqui, ó, aceleração, metro por segundo ao quadrado, massa, quilo. Então, a gente vai ter que os exercícios que o resultante a força resultante, ela vai ter uma unidade que é montada dessa forma, ó, quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Só que, para homenagear, eles fizeram a notação de isso é igual a 1 Newton. Então, a resposta das questões de dinâmica de forças resultantes, você pode dar tanto em metro por segundo ao quadrado vezes quilo, quanto em Newton, que é a mesma coisa. Só que é bem mais fácil você escrever só Newton. Tá? Então, olha lá. Lembra que a gente estava falando na B? A B pergunta a massa e o peso desse corpo na Lua.
Gente, massa não é a mesma coisa que peso, né? E é isso que esse exercício está te trazendo essa noção. Massa é uma propriedade do corpo. Então, quando você vai na balança e você está lá pesando 78 quilos, né? Quando você tem um objeto que ele pesa, ele tem a massa, né, na verdade, o seu peso não é só a massa, então ele tem uma massa de 5 quilos, ele vai acabar pesando 5 vezes 9,8, ele vai acabar pesando 49 newtons, mas o peso é diferente da massa, a massa é a propriedade de dentro do corpo, tá bom? É isso só. Então, eu não lembro se a balança é descontada, Piruca. A balança desconta ou a gente tem que multiplicar ainda? A gente tem que multiplicar. Então a balança ela te dá o seu peso em quilos. Ela não te dá ela te dá a sua massa, ela não te dá seu peso. Exatamente. Por isso quando você fala que está se pesando na balança, você tem que você tá errado, você tem que pegar o valor lá e multiplicar por 9,8 para achar seu peso. Você está obtendo a sua massa na balança, tá? Então vamos lá. Na Lua, a gravidade, a aceleração da gravidade é 1,6, então a massa continua a mesma. Então, o peso na Lua vai ser 8 newtons, tá? Vamos conferir aqui, vamos fazer de cabeça. 5 vezes 1,6, 8. É exatamente isso, 8 newtons. Beleza, exemplo 2. Lucas, quero Oi. propor da gente ir para o 9, que fala de pano inclinado. Tá, show de bola. Ó, beleza. Você quer comentar aqui ou quer que eu comente? Pode comentar, Lucas, já tá com a mão na massa aí? Demorou. Um corpo de massa, ó, agora o pau vai torar, hein, galera? Um corpo de massa 4 quilos desce uma rampa. Ou seja, ó, a gente já obtém uma informação antes de qualquer outra coisa, cara. Ele está descendo a rampa. Significa que a componente PX, como a gente viu lá atrás, ela vai ditar o sentido e a direção do movimento. Uma rampa com inclinação de 30 graus, não havendo atrito entre o corpo e a rampa. Ou seja, não tem nenhuma forcinha aqui embaixo do bloquinho aqui impedindo, né, fazendo força contra o movimento. Né? Não impedindo, né, que não impedi, se não estivesse impedindo, ele não estaria conseguindo realizar o movimento. Como ele está conseguindo, de qualquer forma, não tem atrito. Então, não tem nenhuma forcinha que a gente coloca aqui embaixo, que seria outra componente, que seria só subtrair o PX menos ela para obter a resultante aqui desse lado aqui. Enfim, só isso. Não tem, é só para pensar como seria se tivesse o atrito. Você só ia fazer o PX menos a força de atrito e você ia ter a resultante para cá também de qualquer forma. Mas não tem o PX, não tem a força de atrito, o exercício facilitou para nós, o plano tem 30 graus de inclinação, então a gente vai adotar aqui G igual a 10 metros por segundo ainda, bala demais, tranquilidade, porque daí a gente sabe que com a massa de 4 quilos e a aceleração 10, a gente já sabe que o peso vai ser 4 quilos vezes 10, a gente já sabe que o peso vai ser 40 newtons. De cabeça, hein? Essa eu fiz de cabeça mesmo. Beleza? Então vamos lá. O que ele quer saber? Calcule a aceleração da descida desse corpo. Cara, a gente precisa lembrar. A aceleração da descida, ela vai ser, então, se não tem nada impedindo, a força resultante, ó, se não tem nada impedindo ali, vamos lá para o nosso caderno aqui, para nossa lousa. Tava até pensando em pintar de verde aqui. Vamos pintar de verde. Vamos aqui para nossa lousa, que ela escreve de branco. O que significa, então? Vou até aumentar a letra aqui. Significa que a força resultante é igual a Px. Tá? Não tem nada impedindo a força resultante no sentido da aceleração da descida do corpo. Ó. O corpo está descendo para cá. Não tem atrito. Não tem mais nenhuma outra força que está sendo comentada. Ou seja, isso só nos leva à conclusão de que não tem nada impedindo o movimento e a única coisa que está fazendo o movimento é a componente
na direção da paralela ao plano, né? Na direção que é paralela ao plano. Então, a força resultante é igual a Px. Espero que tenha ficado claro, porque às vezes eu falo muito e pode ser que as palavras confundam, mas eu acho que do jeito que está sendo falado, talvez não esteja confundindo. Ó, a força resultante é igual a Px. Sem chabu? Sem chabu. A gente, então, sabe aqui, ó, aqui tem o ângulo de 30 graus. Esse ângulo é o mesmo ângulo interno aqui do ângulo, esse ângulozinho aqui, e fazendo uma semelhança de triângulos aqui, a gente vai ter que esse aqui é o mesmo ângulo dessa componente aqui. Então, quando a gente, ó, pega o peso aqui, que a gente já conhece, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é igual a 4 quilos que tinha lá, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, a gente já sabe que o peso do bloco é 40 newtons. Então, quando a gente pegar esse peso e calcular a parcela dele, que é proporcional, aqui ao que? Que é proporcional ao seno, ó. Tá vendo? O 30 está aqui. O cateto oposto do 30 é o Px. Então, a gente consegue achar a relação. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto, Px, sobre a hipotenusa, que é P. A gente vai conseguir encontrar Px. Por quê? Porque se você estudou trigonometria, que eu espero que você esteja estudando, você vai saber, você vai ter esse conhecimento de que seno de 30 é igual a meio. Esse número tem que saber, viu, gente? Esse tem que Os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 tem que saber seno, cosseno e para trigonometria tangente. Então tem que fazer esse esforço, porque muitas vezes os caras não dão o valor dos ângulos notáveis. Imagina que não fosse 30, fosse, sei lá, 67. Aí o cara te dá o valor do seno e do cosseno, desse ângulo de 67. Mas se for, mano, 30, 60 e 45, o cara pressupõe que você sabe. Então tem que estar memorizado, infelizmente, tá? Eu posso fazer uma revisão de seno cosseno para vocês, um materialzinho rapidinho. Aliás, não vou nem fazer, tem na internet, vou passar um site para vocês depois, um site que vocês brincam e aí você acaba até vendo todos os ângulos lá e acaba decorando sem querer como é que funciona essa relação aí. E principalmente do 30, 45, 60, que tem que ter decorado, você acaba decorando. Depois eu passo para vocês. É bacaninha, bacaninha. Então, ó, seno de 30 é igual a meio. Meio você pode escrever 0,5 ou 1 sobre 2. No caso aqui, eu vou escrever 0,5 porque eu prefiro. Porque para mim parece mais número de fazer conta. E aí, ó, Px sobre P, P é 40. Cara, o 40 vai subir multiplicando ali. Relação direta de matemática. Se ele estava de um lado dividindo, não tem nenhuma outra conta para fazer, não tem uma conta de soma ou subtração, nada daquele lado, você passa para o outro lado sem perda nenhuma, multiplicando. 40 vezes meio, 40 vezes 0,5, vou fazer de cabeça aqui para vocês, 20 igual a Px, ou Px igual a 20. Às vezes as pessoas ficam com nóia porque está com o lado trocado, né? Tipo, se ficar 20 igual a Px, a pessoa já acha que está errado. Beleza, então a gente encontrou o Px. Putz, e o que ele está pedindo? Está pedindo a aceleração da descida. A aceleração da descida é a aceleração da força resultante. E Px é igual a força resultante. Então, força resultante, ó, então, aqui, ó. Vou passar aqui uma linha aqui. Px é igual a força resultante, ou seja, 20 é igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Que a gente estava querendo saber. Tá? E quanto que é a massa? A massa ele deu ali no exercício. 4 kg. Então, 20 é igual a 4 vezes a aceleração. E aí, de novo, sem perda nenhuma, não tem nenhuma outra conta,
passa esse 4 para lá, ele está multiplicando desse lado, ele vai passar dividindo. 20 dividido por 4, eu vou fazer de cabeça aqui para vocês. 5 é igual à aceleração. Ou seja, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. É isso? Ó, bateu aqui. Foi só tranquilite, hein? Facinho. Teta. Ah, e se ele estivesse perguntando qual que é a normal? Pô, a normal é igual ao TY. Mas eu não vou calcular agora porque o cosseno de 30 vai dar número com raiz e talvez confunda para a cabeça de todo mundo. Mas é isso, cara. Ó, normal, força normal, resultante normal é igual a o PY. Bom, aqui nós temos aqui um outro exercício de planos inclinados, só que agora com uma componente que vai dificultar a nossa empreitada em descobrir o resultado, beleza? Será que vai dificultar tanto assim? Vamos ver. Santa Casa, hein? Dois corpos A e B estão encostados um no outro e abandonados do repouso sobre um plano inclinado com o qual o atrito é desprezível. Ou seja, mais uma vez, eles já liberaram a gente de ter que subtrair, né, o arrasto ali. O ângulo do plano inclinado é θ. Ixi, aí o cara já não deu ângulo, hein? Então vamos ver o que ele está pedindo. A aceleração da gravidade é g. Ixi, então ele não está dando nada. Já vi que já vai se preparando que é um exercício daqueles que a resposta vai ser sopa de letrinha. As massas dos corpos A e B são, respectivamente, m passão A e mb. Determinar a intensidade das forças trocadas entre A e B na parede de contato entre eles. O que é a parede de contato entre eles? Eu acho que eu consigo entender que aonde eles têm contato é nesse local aqui, né? Nesse local. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Espera aí. Ih, cara. Ó, vamos lá. O que é o PT, né? O módulo que a gente está usando aqui. Ô, Peruca. Oi. Essa resolução aqui não tá certa não, cara. Não PT, tá? PT igual a MA. É porque não tá utilizando as massas dos blocos, tá vendo? Sim, aham. Será que você faz a aceleração independente das massas do corpo? Ah, tá certo. A aceleração independe das massas do corpo. Tá, ó, o que acontece? E aí o que acontece? Como a gente tem aqui descendo uma força resultante aqui, a gente tem aqui essa força. E aqui o que acontece? Vamos lá. A gente vai ter... Ó, vou desenhar aqui... Puta merda. Vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó, a gente tem um bloco e aqui a gente tem outro bloco, certo? E aí o que acontece? A gente tem uma forceta, opa, a gente tem uma força, a gente tem tem a informação de que a força resultante deles é para baixo aqui. E aqui temos o bloco B e aqui temos o bloco A. Certo? Aí o que acontece? Essa força resultante aqui, que ele chama de
PT, tá vendo? Não tem nenhum atrito, não tem nenhum arrasto, só que há um contato entre eles. E, segundo a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação, certo? De igual modo. Então, o que acontece? Como essas... Eu estou deixando um monte de pontinho para os lados. Como esses blocos, esses objetos que estão se encostando, a gente vai ter uma componente. Ô, cacete. Não dá para arrastar, peraí. A gente vai ter uma componente de B em A e de A em B. Só que o que acontece? Essa componente ela é uma força de reação, certo? E como ela sendo uma força de reação, ela é igual uma à outra, certo? Então tá. Então, o que acontece de mágico aqui nesse momento? Tá? O bloco A tem a massa MA. E o bloco B tem a massa NB. Isso significa que a força resultante entre o contato deles, ela vai ser proporcional às massas, né, teoricamente. Só que o que acontece? O bloco ele está descendo para baixo, ele está ganhando, certo? Ele tem uma força resultante aqui que é equivalente, a gente está chamando de total, né, de peso total, que é equivalente a somatória do conjunto. É como se isso aqui fosse um trem. Como se isso aqui fosse um trem e os dois vagões estão indo na mesma direção e sentido. Beleza? Então, olha só. Aonde a gente está querendo chegar? Tá? Como é que a gente explica isso? O componente total aqui é como se ele tivesse um componente total de emissão. Que é igual a NA mais NB. Certo? E aí, a gente teria aqui uma força. Ó. Pesão aqui. Tá? Beleza. Então vamos lá. O cara. O peso total aqui, ó. Aqui tem um ângulo. Espera aí. Aqui tem um ângulo que chama θ. A gente tem o conhecimento de que ele está descendo o plano. Então, isso aqui vai ser proporcional ao px. Certo? Isso aqui vai ser relativo ao px. Então, a gente tem aqui, ó, esse PT sendo igual ao px, certo? E é igual à força resultante. Tá? E aí, o px é igual a MA mais NB vezes a aceleração. Certo? Só que essa aceleração é a aceleração da gravidade. E a força resultante, que é a força total,
Aliás, isso aqui vezes, né, o seno de θ, que a gente já viu várias vezes. E a força resultante, ela é igual a somatória aqui, MA mais MB, vezes a aceleração. Certo? Então, a gente vai ter que a força resultante é igual a Px, MA mais MB, vezes a aceleração da gravidade, é igual a G vezes seno de θ. Opa, falta aqui um MA mais MB. Beleza? Sem grandes perdas, você corta aqui esse MA com MB, estava aqui multiplicando a aceleração, e esse MA com esse MB, que estava aqui multiplicando o Px, e aí a gente encontra que a aceleração do sistema é igual a G vezes seno de θ. Beleza? Tudo bem. Só que o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo a intensidade das forças trocadas entre A e B. Certo? E a intensidade das forças trocadas entre A e B, ela elas são forças que se anulam, né? E aí o que acontece, né? É um exercício teórico, né? O que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer aqui que o módulo da aceleração, ó, vai ser igual para o blocão, de forma geral, independente da sua massa. E aí, como não tem nada impedindo que aconteça esse movimento, a força que eles trocam acaba sendo desprezada, entendeu? Porque o movimento não está sendo feito principalmente pelo bloco A e nem principalmente pelo bloco B. E como a gente viu na terceira lei de Newton, a força de reação, ela é uma força... Então aqui, ó, a forcinha aqui de A. A forcinha de A em B, ela vai ter módulo e sentido oposto à forcinha de B em relação a A. Tá? Então ela vai ser igual a menos isso. E aí, a resultante dessa força aplicada entre os dois, ela é nula, né? Porque ela é uma igual à outra, tá certo? E o que a gente tem aqui é só a resultante, independente da massa, de um blocão total. É isso que ele está dizendo. Ficou muito confuso? Não, eu achei ótimo, Lucas. Eu acho que tá perfeito, é isso aí. Entendimento que, mano, a aceleração independe da massa dos corpinhos, certo? E, portanto, pouco importa se eles estão em contato, porque a gente vai tratar o sistema como uma coisa só. É que esse exercício aqui ficou complicado, Piruca, porque ele está pedindo a intensidade da força trocada entre A e B, que vai ser igual, né, uma oposta à outra. Ele não deu nada, só que aí aqui na resolução está calculando a aceleração, né, do bloco total, entendeu? Ele não precisava fazer isso. Sim, não precisava, na verdade. Mas, enfim, o importante é saber disso. Mas fica demonstrado aí, né, Lucas, que a aceleração no sistema, ela independe da massa dos corpinhos, né? Muito bom. Aqui tem que excluir isso aqui agora. Aí. Beleza. Quer fazer mais um exercício aí? Tração? Vamos fazer esse 11 aí para a gente encerrar, Lucas? Beleza. Tá ótimo. Beleza. Esse exercício aqui, ele é um exercício que você olha para ele e já dá um desespero, né? Por quê? Tem plano inclinado, tem polia, tem 2 blocos, tem tração, tem ângulo. Meu Deus, né? Então, da Fundação Carlos Chagas diz lá. 2 blocos A e B de massas MA 2 kg e MB 3 kg, ligados por um fio, são dispostos conforme esquema abaixo no local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Desprezando os atritos, olha que coisa boa, e considerando ideais as polias e o fio, calcule a intensidade da força tensora no fio. Cara, a primeira vez que eu li esse exercício, eu li tesoura, cara. Que força tesoura, tá ligado?
Viagem. Muito bem. Então, a primeira coisa, e uma coisa que eu gosto muito de fazer, é anotar as informações, né, cara? Num cantinho da folha, dos dados do exercício. Então, o cara nos deu a massa de A, o cara nos deu a massa de B. O cara nos deu também a aceleração da gravidade, que é 10, que ótimo, porque a gente também tem que trabalhar com o número quebrado, e ainda falou que não tem atrito. Então, temos 4 informações via de regra. As duas massas dos dois bloquitos, a aceleração e que não há atrito. Beleza? Muito bom. E a pergunta? Qual que é a pergunta do exercício? Ele quer a força tensora. Quem que é a força tensora, né, cara? É a atração. O bicho está perguntando para nós qual que é a atração. Então, repara no desenho aqui. A gente tem um desenhinho que tem um plano retinho, aí tem uma polia e o plano fica inclinado. Certo? Tudo bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever todas as forças que a gente... isso, boa, Lucas, que o Lucas está destacando ali a direção do movimento, né? Então, o movimento, ele está no sentido de descer. Então, é meio que o bloco A está puxando o bloco B, deu de entender? O B está puxando A. Isso, desculpa, o B puxando A. Então, significa, gente, trocando em miúdos, que a força resultante desse sistema é quem? É aquela força ali, que é o PPS, né? É o PTS, PT alfa, PT levers. É essa força. Então, essa força aí é a força resultante do sistema, certo? Isso a gente tem que ter em mente, porque provavelmente a gente vai ter que, né, fazer uma subtração de uma força que está, entre aspas, atrapalhando, que é, no caso, a tração. Tá? Mas eu não quero me adiantar aí, para não... é PTB, boa. Muito bem. Certo, gente? Então, primeiro passo. Primeiro passo é anotar os dados anunciados e a pergunta. Maravilha. Segundo passo, colocar as forças, né? Então, lá no bloco A, nós temos que forças atuando? Força-peso, a força normal e a tração que já está desenhada. O bloquito A. Então, são as 3 forças que aparecem no bloco A que o Lucas está desenhando para nós. A normal, a força-peso e a força de tração, certo? Desenhamos. Vamos fazer o mesmo raciocínio para o bloco B. O bloco B está inclinadinho ali, né? Então, a gente vai ter que forças ali? A gente vai ter uma força peso para baixo ali. Vamos ter uma força normal, perpendicular ao plano, sempre. E vamos ter as componentes. A força de tração, que está ali, que já está no desenho, inclusive, né? Tração. A força normal. A força peso. E as componentes, né? Uma componente já está no desenho, que é o PTB. O PTB é uma das componentes, que a gente pode chamar esse PTB de PX também, né? Podemos chamar, porque a gente já sabe que essa componente corresponde ao PX. Esse é o PY. E a componente que já está no desenho, que já está representada ali, olha quanta destreza no mouse, meu Deus. É o PX, que no desenho do cara é o tal do PTB, tá bom, gente? Que é igual ao PTB lá, tá bom? Então, o cara já colocou essa força para nós, mas mais do que a gente perceber que já tá ali, né, mano, é a gente perceber que essa é uma das componentes da força-peso. Beleza, gente? Muito bem. Só fizemos isso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, mano, olhar para cada um dos blocos, certo? E achar as resultantes, por assim dizer, de cada um dos blocos. Então, qual que é a resultante do bloco A?
Você concorda comigo que a resultante, a força resultante é F igual a MA? Oi. Só é importante ressaltar, a resultante, no caso, a gente vai calcular a resultante que seja interessante para o movimento, né? A gente podia calcular a resultante, por exemplo, da normal, mas só que no A. Só que não faz diferença você calcular a normal no A. Porque a normal está perpendicular ao movimento, então ela não está compondo o movimento. Ela não interfere no movimento. Isso. Então, quando a gente fala em força resultante, a gente está falando nas forças que vão atuar para o corpinho desenvolver o movimento, justo? Por isso que a gente não vai levar em conta, nesse caso, nem a força-peso e nem a normal, porque são forças que vão se anular e não vão interferir. Tá bom? Muito bem. Então, olhando para o bloco A, quem faz o papel de força resultante? A tração, você concorda comigo? Porque a tração é a força que está atuando no corpinho a fim de tirar ele da inércia ali, justo? A fim de movimentá-lo. Concorda comigo? Então, a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Perfeito, gente? Isso aí, ó, mel na chupeta, hein? Mamão com açúcar. Vamos para o bloquinho B, que aí merece um pouco mais a nossa atenção, certo? No bloco B, velho, a gente tem que levar em conta duas forças. Se a gente olhar aqui para o desenho do Lucas, a gente tem a força, o PTB, lá o PX, que é uma das componentes, e a força de tração. Então, ao mesmo tempo que você tem uma força que puxa o bloco B, você tem uma força que está um... Então, a gente vai levar em conta a força que atua como resultante, que é o PXB, menos a tração, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Pronto. Temos as duas equações para os dois bloquinhos. O que a gente vai fazer agora, cara? A gente vai somar essas duas turmas aí. A gente vai somar essas duas galeras. Antes de pensar em resolver. Tá bom? Vamos somar as duas equações. Vamos achar a atração. A atração tem nas duas equações, né? Sim, sim. Mas a gente pode somá-las. Eu faria dessa forma, Lucas. Eu somaria, cancela, acha a aceleração e substitui. Tá, então vai falando aí. Só se você quiser fazer de outro jeito também, se tu quiser, se achar outro jeito. Não, é que eu tava pensando nessa outra forma, só, mas manda bala. Então, ó, vamos somar essas duas equações. Quando a gente soma essas duas equações, a gente vai achar a força resultante para o sistema, ok? Vamos lá, então. Então, a força resultante, né, vai ser quem, gente? Vai ser o PXB, você concorda comigo? Igual a massa de A. Peraí, ó, vamos deixar bem claro aqui, ó. A gente está somando o A mais o B. E é o que acontece. Isso aqui, ó, essa atração fica menos a outra, tá vendo? Tem uma atração aqui e a atração aqui é quando você somou, uma atração vai subtrair a outra e vai zerar. Então, a gente cancela porque tem sinais opostos, né? Então, a gente dá um cuts ali na atração e na hora de somar, ela foi jogada fora, né? Ela foi cancelada. Certo? Deu de entender o que nós fizemos? Aí, eu, por exemplo, tenho por hábito deixar o A, aceleração, em evidência. Então, eu colocaria lá que o PXB é igual a MA mais MB vezes A. Cara, eu faço isso porque eu prefiro, tá bom? Eu acho que fica menos poluído, mas se você quiser deixar como ficou na linha de cima, tá ótimo igual também, não tem problema. Se você tem medo de se perder no raciocínio, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu prefiro deixar em evidência porque a mim, particularmente, me parece mais nítido. Muito bem. O que nós vamos fazer agora, minha gente? Substituir os valores, tá bom? A gente vai pegar os valores que a gente tem e vai substituir nessa equação que a gente acabou de achar. Tá certo? Cara, quem é PXB, cara? Quem é o PXB? Você concorda comigo que é o raio do pesseno? Certo? Você concorda comigo que é o raio do pesseno? Então, o Lucas abriu a equação. O peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o seno de 30. O cara ainda foi querido e colocou lá para nós, né? Que o seno de 30 é meio. Colocou ali no cantinho, ó, que querido.
Colocou o seno e o cosseno para nós. Então é meio, tá? Só substituir os valores agora. E a aceleração é 10, a gente viu no enunciado as respectivas massas, perfeito. Por isso que eu acho legal anotar num cantinho, quando você estiver fazendo aí, porque na hora de substituir na equação você já tem tudo mastigadinho. Só substituir. Peraí, já coloca tudo de uma vez? Melhor terminar essa conta aqui, né? Não, tudo isso. Vamos lá. Ó, então achou que o PXB é igual a 15 newtons, né? E PXB Isso. também é igual a MA mais MB vezes a aceleração do movimento. Isso. Então, 5A. Muito bem. Aí 15 é igual a 5A. A aceleração, olha a conta difícil, cara. 3 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, substituímos os valores, que está tudo enunciado, e descobrimos que esse movimento tem uma aceleração de 3 metros por segundo. Só que não é essa a pergunta do exercício. A pergunta do exercício é quanto vale a força de tração. O que a gente faz agora? Substitui esse valor de A que a gente acabou de achar em qualquer uma das duas equações, ou do bloco A ou do bloco B. Você concorda que substituir na equação do bloco A é muito mais fácil? Se você quiser sofrer e fazer mais conta ali no bloco B, cara, só dá-lhe. Tá perfeito. Mas você pode substituir na que é mais fácil. Então, a atração é igual a MA vezes A. A atração é a pergunta que a gente quer ter. A massa de A a gente tem, que é 3 ou 2, né? 3, né? E a aceleração acabamos de achar, cara. A aceleração é 3. Portanto, a atração vale... MA é 2, MA é 2. É 2, é 2. A atração vale 2 vezes 3, 6. Ela vale 6 newtons. Cara, você concorda comigo que esse exercício não era difícil? Não, sério, sim. Na moralzinha. Você concorda comigo? Que a gente fez aí com todo o cuidado do mundo, com toda a atenção e, mano, sem nenhum estresse. Você concorda? Olha o tanto de conta que tem, cara. Não é nada de conta. É aqui, ó. É colocar as forças do A, colocar as forças do B, identificou aqui que a resultante é a somatória delas. Você já percebe que você já consegue aqui eliminar a tração. Encontra a incógnita, né? Que é o que a gente não tinha, né? Que era a aceleração do movimento. E aí, qualquer lugar que você substituísse, você tendo todas as respostas, você encontraria a tração, né? Você tendo todos os outros valores, né? Qualquer lugar que você substituísse, você encontraria a tração. Ixi. Tá aí, Peruca? Peruca caindo de novo, já já vai aparecer eu sem camisa, hein? Já tô esperto nessa aí. Nessa jogada aí. Bom, turma, é isso, cara. Basicamente, ó, esse aí é o último exercício que a gente tinha, mais complexo de todos, e ele, na verdade, é extremamente simples. Extremamente simples. Colocou as forças, cara. Aqui, ó, você tem o sentido, a direção do movimento, então você sabe qual força que tá ganhando, né? Você sabe para onde que está indo o movimento, você sabe qual força está ganhando. Ah, e se o movimento tivesse indo para cá, né, pro lado do A, aí seria tudo ao contrário. Em vez de você fazer PXB menos tração aqui para o bloco A, você ia fazer PXA menos tração. Só que como o A não está inclinado, não tem um PXA, né? Então ele ia ficar simplesmente parado. Até por isso, né, o movimento acaba acontecendo para o B, né? Naturalmente ele acaba acontecendo para o B. Porque o B está inclinado e acaba fazendo força suficiente para puxar o A junto com ele.
né? O A, como tá no plano horizontal, se por acaso, né, a gente fosse ter que encontrar a resultante do movimento baseada em A gente não ia encontrar nada. Porque ele não tem uma força que se opõe à tração, né? Ó, olha, tem o peso aqui para baixo, tem a tração, tem uma força se opondo à tração, fazendo tração, né? A tração seria a tração que a gente tem aqui, no caso, ela é oposta ao PXB, ó. Tração e PXB. Beleza, turma? Acho que vou esperar a peruca voltar aqui, mas acredito que por hoje seja só. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Acho que ficou um pouco confusa a explicação do exercício teórico ali dos dois blocos, mas é porque existe a possibilidade, né, de ter uma força resultante entre os dois blocos, por isso que eu estava tentando trabalhar isso. Só que no caso aqui, como a gente tem um movimento que não tem nada impedindo eles, não tem atrito, né, não tem um atritinho aqui de B, não tem atritinho de A, acaba acontecendo o movimento conjunto, então acaba sendo um exercício puramente teórico só, né? A gente encontra que a aceleração do movimento ela independe das massas dos objetos e a gente acaba encontrando que, além disso, né, aplicando daí a terceira lei de Newton, né, que a força que teria aqui entre as paredes deles são a força de ação e reação, ou seja, elas são iguais, a gente acaba encontrando então que a aceleração do movimento acaba independendo da parede de contato deles. Bom, acho que eu vou esperar a peruca aqui. Ó, a peruca já está voltando. Aí, a peruca voltou. Peruca, finalizei aqui a explicação aqui do exercício, né, que já tinha terminado, né, você já tinha finalizado. Eu só reforcei alguns aspectos e é isso. Aí, peruca. E aí, peruca? E aí, peruca? Tá ouvindo nós? Tô de roupa já. Deixa eu ver se ela mandou algum zap aqui pra mim. Não mandou. Bom, turma, eu vou esperar a peruca aqui porque ela tá gravando esse episódio. Essa. Pronto, voltou, Lucas. Beleza. Voltou capenga, mas voltou. Tá. Ô, peruca, você já tinha terminado de explicar o exercício, né? Eu só reforcei alguns aspectos e aí Ótimo, perfeito. Plenamente satisfeita, Lucas. eu tava esperando você voltar só porque você tá gravando, né? Aí Sim, vai. eu acho que ele volta a gravar sozinho, né, tal. Aham. Ixi, Maria. Bom, turma, é isso. Pode faça dispensada aí. Eu vou esperar a peruca voltar para a gente poder subir a aula, a gravação da aula. Obrigado, professor. Falou. Falou, Valeu, falou. professor. Até mais. Qualquer coisa, chama nós no zap. Obrigado, professor. Ô, professor, Oi. a professora estava falando sobre outra plataforma que vocês estão usando agora, né? Eu não consegui achar essa outra plataforma. Ah, o Classroom? Isso. A gente mandou no zap lá, mas eu vou pedir para mandar de novo. Me passa seu e-mail. E-mail É. é Pedro, Aham.
ponto Aham. Rafael Santos Rafael normal, sem TH, sem nada. com F, FA. Aham. Ó, pera aí. Tem uma caixa de diálogo aqui, ó. Você já viu aqui no aplicativo? Do lado. Do Google Crescent? É aqui no Jitsi mesmo, aqui, ó. Vou mandar um hoje. Tem uma caixa de diálogo, mas ó, pedro.rafaelsantos. 99 Aham. @gmail.com. Ó, vê se é esse aqui que eu mandei aqui na caixa de diálogo. Mandei do lado aqui. Você encontrou uma caixa de diálogo? As coisas tá. É, Peruca. Ô, Peruca, o Pedro aqui ficou aqui no final, ele tá querendo entrar no Classroom. Eu pedi o e-mail dele. Você acha que precisa de alguma outra coisa? Ixi, a Peruca já caiu de novo. A verdadeira guerra. Ô, Pedro, Oi, ó, você encontrou a caixa onde pode trocar mensagem? É tipo o chat, tem um chat aqui. no, no e-mail ou no Google Crescent? Não, aqui no Jitsi, aqui na plataforma que a gente está usando. Ah, Aqui tem um chat aqui, ó. Clica, abre as funções aí que você vai encontrar um chat. Eu digitei seu e-mail ali, vê se é esse aí que eu digitei. O Rafael Santos é junto, né? Pedro.rafaelsantos. isso. Tá, então eu acho que esteja certo. Ah, vou passar para o pessoal. Vou passar para o pessoal, mas eu acho que seja um link. Eu acho que o pessoal gerou um link, aí você. Aí de qualquer jeito eu tenho que passar o link de novo também no, no Zap. Beleza? Beleza, Beleza, então. Qualquer coisa eu te dou um toque lá. beleza. Ah, a última pergunta aí. Pode falar. Lucas, tu tá aí? Tô sim. O Pedro tá tirando uma dúvida aqui.